O artigo 113 do Código de Processo Penal trata das questões atinentes à competência, explicitando que resolver-se-ão não só pela exceção própria, como também pelo conflito positivo ou negativo de jurisdição. O juiz só pode tomar conhecimento, processar e julgar casos que lhe são submetidos e para os quais disponha de competência para tanto. Vale dizer, na repartição da jurisdição lhe tocando o processo que chega a seu conhecimento. Competência é a materialização da repartição da jurisdição. Há entendimento doutrinário no sentido de que só é possível ocorrer conflito de jurisdição quando envolver justiças diversas, federal e estadual, por exemplo. Sendo assim, no âmbito de uma mesma justiça, só o conflito de competência é que seria viável. No entanto, essa ideia não é convincente pelo fato de que onde existe competência, ali há jurisdição. Não há competência sem poder de julgar, sem jurisdição, portanto. E por isso, não há como conceber a imagem de um conflito de competência desacompanhado de conflito jurisdicional. Doutrinariamente, sendo a jurisdição una e indivisível, como explicar que ela se reparta em competências? Podemos dizer que ela se reparte, mas persiste sendo uma só do ponto de vista da soberania. Outro ponto que merece ser destacado é que não há conflito entre tribunal e juiz a este vinculado, ou seja, não existe conflito de competência entre tribunal e juiz hierarquicamente a ele vinculado. Portanto, caso a jurisdição esteja relacionada por hierarquia, não se cogita de conflito de competência. Feitas essas considerações, conclui-se que não importa distinguir a utilização da expressão conflito de competência ou de jurisdição, por ambas estarem corretas. O artigo 114 do Código Processual Penal diz: haverá conflito de jurisdição, inciso 1º, quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso, inciso 2º, quando entre elas surgir controvérsias sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos. Os conflitos ocorrem quando tem a discussão entre juízes ou tribunais de mesma hierarquia sobre a competência para processar determinado processo. É positivo quando há dois ou mais órgãos considerados competentes, e negativo quando dois ou mais órgãos se consideram incompetentes. Nos casos positivos, poderá haver a suspensão do processo, e sendo negativo, a instância superior julga a competência. Artigo 115. O conflito poderá ser suscitado. Inciso 1º. Pela parte interessada. Parte interessada pode ser qualquer das partes envolvidas no litígio, que tenha o interesse em provocar a instauração de um conflito de competência, até porque, havendo dois processos que merecem ser unidos por conexão, por exemplo, sem interesse dos magistrados em fazê-lo, é preciso provocar o conflito para ser resolvido pelo tribunal. Como ensina Spínola Filho, é do maior interesse, tanto particular das partes na causa, quanto público, que a apuração dos fatos se faça perante a autoridade judiciária competente, a qual efetive a sua subsunção à norma jurídica que os disciplina. Inciso 2º. Pelos órgãos do Ministério Público, junto a qualquer dos juízes em dissídio. O Ministério Público vai atuar como fiscal da lei, podendo igualmente provocar o conflito, até porque sua função é indicativa de que a vontade da lei deve ser fielmente seguida. Inciso 3º. Por qualquer dos juízes ou tribunais em causa. Poderá qualquer magistrado ou tribunal, na trilha do interesse público que domina o tema, suscitar o conflito, para que seja dirimido pelo órgão competente. Quando se tratar do tribunal, conforme o caso, pode ser o presidente, inexistindo distribuição ou pela Câmara ou turma, julgando o caso em concreto. Bom, pessoal, agora iremos tratar do artigo 116 do Código de Processo Penal. Iremos fazer a leitura literal do artigo e em seguida daremos explicações para facilitar a compreensão. Artigo 116, caput. Os juízes e tribunais, sob forma de representação, e a parte interessada, sob a de requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito perante o tribunal competente, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios. Quando negativo o conflito,
Os juízes e tribunais poderão suscitá-los nos próprios autos do processo. Parágrafo 2º. Distribuído o feito, se o conflito for negativo, o relator poderá determinar imediatamente que se suspenda o andamento do processo. Parágrafo 3º. Expedida ou não a ordem de suspensão, o relator requisitará informações das autoridades em conflito, remetendo-lhes cópias dos requerimentos ou representações. Parágrafo 4º. As informações serão prestadas no prazo marcado pelo relator. Parágrafo 5º. Recebidas as informações e depois de ouvido o Procurador-Geral, o conflito será decidido na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de diligência. Parágrafo 6º. Proferida a decisão, as cópias necessárias serão remetidas para a execução às autoridades contra as quais tiver sido levantado o conflito ou que houverem suscitado. Agora iremos dar início às explicações e dividimos por tópicos. Conflito por representação ou requerimento. Os juízes e desembargadores e ministros dão início ao conflito mediante a representação ao tribunal competente. As partes o fazem mediante a requerimento. Tanto a representação como o requerimento devem ser escritos e devem descrever o conflito, expondo os fundamentos e anexando os documentos comprobatórios. A representação só é apropriada na hipótese do conflito positivo. Sendo negativo o conflito, ele se dá nos próprios autos. O conflito negativo. Se examinados os autos, o juiz se considera incompetente, profere decisão fundamentada, na qual expõe as razões de sua convicção e a seguir remete o processo ao colega que entende que seja competente, este, em seu turno, caso também seja do seu entendimento que não é competente, suscita o conflito negativo de competência. Em se tratando de suspensão do processo, no caso de conflito negativo, não há de se cogitar a suspensão do processo, pois que o processo está naturalmente suspenso. Sendo positivo o conflito, como regra geral, o processo não se suspende. Ele prossegue em andamento com o juiz que estiver com sua posse, porém o relator poderá determinar imediatamente que se suspenda o andamento do processo, especialmente se, a uma primeira vista, entender haver bons fundamentos a indicar a incompetência do juiz de onde o processo se encontra tramitando. Em se tratando de prestações de informações, no conflito negativo de competência, as informações podem ser dispensadas, visto que elas já se encontram nos autos. Se o conflito é suscitado pelo Ministério Público ou pela defesa, devem ser solicitadas informações aos magistrados envolvidos. Se o conflito positivo for suscitado por um juiz, devem ser requisitadas as informações ao outro. A solução do conflito e um terceiro juiz. O conflito de competência pode envolver 2, 3, 4 juízes ou mais. A solução do conflito pode recair na indicação da competência de um juiz que não tenha participado de outro conflito. O artigo 117 do Código Processual Penal dispõe que o Supremo Tribunal Federal, mediante avocatória, restabelecerá sua jurisdição sempre que exercida por qualquer dos juízes ou tribunais inferiores. Vale ressalvar que, apesar do artigo 117 do Código Processual Penal prever ao Supremo Tribunal Federal o incidente da avocatória para restabelecer a sua competência, sempre que exercida por outro órgão jurisdicional, no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal, vai prever de uma outra forma, denomina de reclamação, que poderá também ser utilizada pelo Supremo Tribunal da Justiça, sendo disciplinada pela Lei 8.038 de 90.